Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal História com a Nil e eu sou a Nil, mestranda pela UFJF e a sua professora de História. No vídeo de hoje, a gente vai entender um pouco a trajetória de Emma Goldman. E esse vídeo é o primeiro vídeo da série Conhecendo Mulheres Revolucionárias. Uma série na qual eu vou tratar parte da biografia e da atuação pública de mulheres revolucionárias que estão, de alguma forma, ainda esquecidas ou foram silenciadas pela história. Pouco se sabe sobre elas, ainda que elas tenham atuado intensamente no seu contexto. A personagem do vídeo de hoje é Emma Goldman. Nossa personagem nasceu em 1869, na Lituânia, que naquele momento era parte do Império Russo. A sua família era uma família judia, e isso trazia um pouco de rigidez para esse núcleo familiar. Emma, em sua autobiografia, evidencia um pouco de autoritarismo por parte dos pais. Tal situação funcionou como uma forma dela já vivenciar o que posteriormente ela criticou em seus escritos, que é esse domínio da família sobre o corpo dos indivíduos que fazem parte, que compõem esse núcleo familiar. Esse autoritarismo por parte dos pais vai aparecer aí na infância de Emma Goldman. Em 1881, a sua família, em virtude da morte de Alexandre II, czar daquele período, a gente percebe uma onda de antissemitismo um pouco mais forte. Isso fez com que essa família se dirigisse para São Petersburgo, então capital daquele império. Foi ali que Emma entrou em contato com as obras niilistas, lembrando que esse niilismo russo, do qual eu falo aqui, não tem muito a ver com o que a gente tradicionalmente entende como niilismo, esse niilismo europeu. Então, é em São Petersburgo que, através dos escritos, que foram emprestados, de livros emprestados, que a Emma vai ter aí uma proximidade com o movimento feminista russo daquele período, com obras niilistas revolucionárias. É ali que ela vai conhecer mulheres revolucionárias. Então, um período que, mesmo sendo um momento no qual Emma está trabalhando intensamente em fábricas de produção de espartilhos, ela também vai ter a possibilidade de ter acesso a uma efervescência cultural que até então ela não tinha. Mas isso não foi suficiente. Emma queria viver uma vida nova. E para fugir de um casamento arranjado pelo pai, Emma, em 1885, vai emigrar para os Estados Unidos. E aí, é em 1885 que ela chega em solo norte-americano com muitas esperanças de uma vida melhor. Esperanças essas que foram frustradas, visto que ela passou a maior parte do tempo trabalhando em indústrias têxteis, assim como a maior parte dos imigrantes do leste europeu. Mas é nos Estados Unidos que Emma se torna efetivamente uma anarquista, uma feminista. Isso porque os mártires de Chicago, a morte dos mártires de Chicago, em 1887, fez com que Emma se despertasse para a causa anarquista e fizesse da pauta desses revolucionários a sua pauta, a luta deles a sua luta. É naquele momento que ela decide ir para Nova York e se aproximar dos círculos anarquistas. Então, a partir de 1889, nós temos aí a Emma Goldman em Nova York, se aproximando de círculos judaicos que são ligados desses círculos, ligados ao anarquismo, ao socialismo revolucionário. Ela vai em cafés, ela cria uma rede de sociabilidade, conhece pessoas, entre as quais está Alexandre Berkman, entre as quais está John Most, que era um dos anarquistas mais proeminentes, mais conhecidos daquela época. E é ali também, é a partir desse momento, que Emma se aproxima de periódicos propriamente anarquistas. Primeiro do periódico editado pelo John Most e depois por outro periódico, o Autonomia. E ali ela começa também não só a se aproximar desses jornais, essa produção de opinião pública, como também ela vai se tornar oradora. Uma atribuição que ela carrega para o resto da sua vida. Essa atuação permanece aí durante toda a vida da Emma. Ela vai ser uma oradora pública. Apesar dessa produção intensa enquanto oradora pública, inicialmente, Emma ainda fala para círculos muito específicos.
Mas, em 1892, Emma vai se tornar uma figura pública, uma figura intensamente retratada pelos periódicos conservadores da época e reprimida pelo Estado. Isso porque, em 1892, Emma vai participar do atentado aí contra o industrial Henry Flick, e é nesse momento que ela vai se tornar um tipo de besta americano, uma pessoa que era caricaturada muitas vezes como uma bruxa, como uma besta, como algo que se deve afastar, como a mulher mais perigosa da América, como uma anarquista que poderia chegar e explodir qualquer lugar. É a partir desse momento que a gente percebe. Isso por conta de sua participação neste atentado. E como a participação da Emma nesse evento foi indireta, ela não foi presa. Entretanto, ela vai ser presa em 1893 por estar participando aí de manifestações públicas que reivindicavam melhores salários. Em 1893, então, ela é presa sobre essa acusação de estar aí participando, de estar gerando desordem. Vai ser destinada a ela uma pena de 2 anos. Ela vai passar na ilha, presa. Ali ela vai ter contato com uma certa leitura também, que vai influenciar muito na trajetória dela. Essa experiência dela na prisão vai, de alguma forma, influenciar na perspectiva que ela tem sobre esse sistema penal. Ali, ela se torna enfermeira, isso porque ela tinha muitos problemas de saúde, dado a arquitetura daquela prisão, ficava muito tempo nessa área de enfermagem, nessa área hospitalar da prisão, e acabou tendo a sua mão de obra utilizada como enfermeira. Quando ela sai da prisão, em 1885, ela viaja para Viena com a ajuda financeira de outros anarquistas, com essa rede de solidariedade, e é lá que ela vai se aproximar de produções intelectuais importantíssimas, como a do Nietzsche, a do Freud, e também vai aí se tornar parteira e enfermeira, vai ter o diploma em relação a essas duas profissões. Em 1901, ela já está de volta em solo norte-americano, tem que lidar com acusações públicas que a acusavam de ter matado, de ter contribuído para a morte do presidente, do até então presidente dos Estados Unidos. Então a gente percebe que toda a vida da Emma é muito retratada de forma estereotipada, de forma muito política por parte dos periódicos conservadores da época. Ela, por conta disso, ela tinha dificuldade de alugar locais para morar, de desenvolver sua vida, de arrumar empregos, mas ainda assim ela continuava atuando enquanto parteira, enquanto enfermeira e principalmente enquanto oradora pública. Nesse período ela já escrevia, já tinha artigos publicados em alguns jornais e tinha essa atuação militante muito intensa. É importante lembrar sempre que a vida da Emma é perpassada por lutas políticas. Ela luta contra o antipatriotismo quando surge a guerra em 1916. Em 1906 ela já está aí com uma produção intensa pelo controle de natalidade, pela liberdade feminina. Então ela tem uma atuação política pela liberdade de expressão, por inúmeras questões. É em 1906 um marco muito importante, porque é nesse momento que Emma funda a Mãe Terra, uma revista muito importante que vai ter uma duração até 1917, momento no qual Emma é presa novamente. Então a gente percebe que a Mãe Terra teve a função de publicizar os artigos de Emma, a sua produção intelectual, mas também publicizar outros autores ligados à literatura, ligados ao mundo do trabalho, ligados ao anarquismo, mas também se criou uma rede de sociabilidade, de produção intelectual muito intensa nesse período por conta desta revista. Em 1910, Emma publica Anarquismo e Outros Ensaios, que é uma compilação de artigos que ela já havia publicado na Mãe Terra e em outros periódicos. Ela também vai publicar outros livros durante a sua vida. É importante lembrar que em 1917, Emma vai ser presa, isso porque ela já estava publicamente se colocando contra a guerra, contra o alistamento militar obrigatório, e ela vai ser presa, a revista vai ser fechada, apreendidos materiais, vai ficar presa até 1919, momento no qual é deportada para a Rússia. Essa deportação
significa um giro, de certa forma, na visão intelectual e na vida pública de Emma. Porque quando ela chega na Rússia, lembrando que naquele momento a gente está vivendo ainda uma etapa da Revolução Russa, Emma se aproxima dessa amada, né, Rússia, que já aparece aí de forma muito saudosista, né? Emma emigra para os Estados Unidos, mas sempre valorizou a cultura russa durante sua vida. Ela chega lá, se aproxima desse Estado, percebe esse Estado, dialoga com Lenin, dialoga com Kollontai e vai percebendo que aquela Rússia revolucionária não atendia à sua concepção de revolução. E tem um desenrolar, até ela fica de 1919 a 1921 na Rússia. Ali ela vai viajar por vários territórios russos, vai entrar no cotidiano daquela revolução e vai fazer uma severa crítica a Lenin e seu Estado, por perceber que Lenin criava, em vez de uma revolução, um Estado autoritário, um Estado repressor, um Estado burocrático. Emma vai ser, em 1921, deportada da Rússia, né, vai buscar exílio na Europa, por conta de que, em 1921, é um marco, já era um momento muito difícil de se viver na Rússia sendo oposição, isso não era mais permitido, né? A repressão se torna ainda mais intensa, a repressão que já começa aí no início do Estado, né, da formação do Estado de Lenin, a gente percebe que já há uma perseguição a anarquistas, a oposições políticas. Mas, de qualquer forma, em 21 é um marco. Com a morte de Kropotkin, após o enterro, Emma se dirige para a Europa, vai buscar exílio, e em 1923 vai publicar o livro Minha Desilusão na Rússia, que ela conta como foi esse período em território russo, o que ela percebeu, desenvolve a sua crítica, a sua desilusão. Ela cria uma distinção entre Revolução Russa e Estado bolchevique, né? Ela vai mostrar em seu livro como o próprio Estado bolchevique estava minando, impossibilitando o desenvolvimento daquele ciclo revolucionário que começou em 1905, mais propriamente em 1917, né? Mas já tinha aí se iniciado, dando indícios, em 1905. Em 1931, Emma publica sua autobiografia, que tem mais de 700, 800 páginas, na qual ela conta a sua vida de forma ligando sempre ao contexto, mostrando a sua militância pública pelos direitos femininos, né, pelos direitos dos trabalhadores, mostrando a sua rede de sociabilidade, a sua leitura. É uma autobiografia muito complexa e que já está publicada em português. Em 1936, com o eclodir da Guerra Civil Espanhola, Emma continua atuando, ainda já em idade mais avançada, contra o fascismo, vai estar aí presente na Guerra Civil Espanhola, publicando, vai estar na CNT, vai estar fazendo uma análise crítica dos erros, dos acertos aí dos revolucionários espanhóis, vai estar ligado ao grupo Mulheres Livres. Então a gente percebe que até os últimos dias de sua vida, Emma teve uma atuação pública muito intensa. Ela morre em 1940, no Canadá, quando fazia lá um ciclo de palestras, né? Estava em território norte-americano, trabalhando ainda pela causa que ela acreditava. Apesar de ter uma produção intelectual significativa, e o objetivo deste vídeo não é trabalhar especificamente sobre essa produção, que é o que eu faço nas minhas pesquisas. Eu quis aqui só trazer um recorte biográfico, apresentar quem foi Emma Goldman, um pouco de sua vida. Mas eu gostaria de lembrar que Emma tem uma produção intelectual significativa que trata de temas diversos: sindicalismo, anarquismo, sufrágio feminino, controle de natalidade, antipatriotismo, anarquismo, biografias de outras mulheres, crítica literária. Sobre isso tudo ela produziu. Mas, de certa forma, essas produções foram menosprezadas, silenciadas, tanto pela historiografia brasileira como por outras historiografias. Apesar de que nos Estados Unidos a gente tem uma produção historiográfica, né, muito ligada à biografia a respeito de Emma, a gente percebe que
muitas facetas de sua produção intelectual ainda não foram trabalhadas. E talvez isso tenha a ver com um recorte epistemológico, mas também político. Por que não se estudam mulheres anarquistas? Por que não se estuda a contribuição delas para o movimento feminista? Por que não estudar uma imigrante, uma judia? Por que não estudar Emma Goldman? Né? Por muito tempo a universidade se fechou para esses temas. E o meu trabalho e essa série de vídeos quer trazer ao público uma nova forma de ver essas trajetórias e trazer um pouquinho, publicizar um pouquinho mais essas trajetórias. Então eu espero que vocês tenham gostado. Eu peço para que você deixe seu like, compartilhe esse vídeo e caso vocês tenham gostado. Até a próxima, pessoal.